pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo. A gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje sobre a questão do decote da mandioca e do aproveitamento da mandioca em algumas partes pouco comum utilizada aqui na região, a questão da produção de ração, né? A gente está aqui na propriedade do senhor Cosme, a gente está com a CR Guilherme e a gente está aqui justamente demonstrando a necessidade e a utilização da substituição da folha da mandioca. Hoje o procedimento aqui é aproveitar a questão de fazer o procedimento de ração e também tentar fazer o aproveitamento, que a gente vai estar falando um pouquinho do decote, no manejo da utilização do decote e também da adubação de pequenas áreas de mandioca através do calcário ou também através de outra fonte de cálcio, seja ela o gesso ou também a cal, que a gente vai estar utilizando aqui para a gente demonstrar justamente como repor um pouco desse nutriente tão importante. Observamos então que a mandioca é uma das plantas que são muito cultivadas, durante longo período. Nós sabemos da necessidade que ela tem para a nossa região. Desde um suporte na questão de amido, produção de derivados e a utilização na questão da família, na alimentação, que nós falamos na alimentação in natura, mas também, principalmente, nós deveríamos aproveitar ela mais na alimentação animal. Quando a gente fala na alimentação animal, então, a grande maioria dos agricultores, nós temos ela como um ponto característico, que é justamente o aproveitamento dessas raízes, e muitas das vezes só as raízes vai ser aproveitada. Mas aí nós perdemos justamente também a função dela, que é justamente a função proteica. A raiz ela tem essa função energética, da nutrição dos animais, de suplementar os animais na questão da substituição, quando a gente está colocando esse material, na questão da produção de farinha, que vai também alimentar o ser humano. Então a gente pode aproveitar a mandioca e devemos aproveitar. É conhecimento de todos aqui, a mandioca sempre é seca para tentar fazer isso, então fazer o farelo, e porque ela tem até alguns materiais que pode provocar intoxicação e empazinamento dos animais. Só que nesse caso aqui a gente vai ter outras técnicas também. Nós aproveitamos pouquíssimo a mandioca dela, o pé, da terra para cima. Nós pensamos muito no aproveitamento da mandioca da terra para baixo. Tentar aproveitar a raiz, tentar botar ela para funcionar na alimentação animal. Ah, mas na hora de secar, a gente quebra, leva a mandioca, ou seja, a alimentação está na raiz. Só que a gente esquece que a alimentação, às vezes, ela está em cima. Então hoje, principalmente com as trituradeiras e com esse material que é de fácil acesso, nós podemos aproveitar muito mais a questão da maniva, ela estando mais molinha, não tão grossa como essa parte aqui, mas principalmente das folhas. As folhas ela tem um potencial proteico muito bom, deve ser mais utilizada aqui em nossa região. As folhas então elas podem ser utilizadas, lembrando que a gente deve sempre fazer o feno da folha. É um material que tem substâncias aqui que vai prejudicar e pode intoxicar os animais, até mesmo matar. Só que nós devemos pensar na alimentação. A folha deve ser utilizada na alimentação dos animais, suplementando o teor de proteína, sempre seca. Então o que nós chamamos de feno, o feno da mandioca. Pegar essa parte aqui para fazer o aproveitamento na ração. Então o primeiro procedimento é tentar aproveitar esse material, as folhas, separar a maniva. Na hora de for tirar, a gente vai estar mostrando o decote, mas separar a maniva, tentar aproveitar, tirar a raiz, tirar a maniva para replantar, fazer a maniva para fazer o aproveitamento e o plantio, e depois disso aproveitar essa parte aérea para fazer as rações. Então esse está um dos benefícios da mandioca. Pensar no aproveitamento dela, não só na raiz, como a maniva para fazer a multiplicação e fazer o plantio, e também a parte aérea para fazer as rações fareladas, substituindo aí como uma fonte proteica. Certo assim? Então, seu Cosme, muito obrigado aqui. Daqui a pouco vai estar iniciando a questão do decote. Vamos estar aqui mostrando principalmente a importância dessa cultura tão importante aqui que é a mandioca em nossa região. Bom, pessoal, então a gente vai estar falando hoje de uma prática na mandiocultura que ela é questionável. Alguns agricultores, até pela prática, pelo conceito cultural que tem, não aceitam a questão do decote. E outros agricultores, até porque foge um pouquinho e também tem a diversidade de mandioca é muito grande, essa técnica não cai bem com algumas variedades. Então isso vai depender muito da variedade que a gente está trabalhando em campo. Quando a gente está falando isso, então, é uma prática questionável, porém gera rendimento em algumas das variedades e outras variedades, pensando também na questão de produção animal, na utilização dessa ração aporte animal, é uma técnica também que dá essa sustentabilidade na propriedade, que é essa técnica do decote. O decote, como nós conhecemos, ou como alguém conhece, é a poda na mandioca, justamente para favorecer o crescimento dela, ou na verdade, para prolongar o tempo de utilização dela para 1 ano, 2. Você vai retirar essa cultura
atrasar um pouquinho a cultura para depois eu fazer a farinha ou outros derivados. É uma técnica que então a gente vai estar utilizando na cultura, principalmente depois aí dos 250, 260 dias de plantados, né, que a gente está vendo na média de mais ou menos 6 meses, aproximadamente 8 meses, né, do plantio, e quando a gente sabe que ela vai passar por um período de estresse. No caso nosso, aqui na região semiárida, o período de estresse é justamente o período de seca. Então nós recomendamos fazer o decote, nesse caso aqui, vamos fazer o decote aí nessa início de maio, junho, julho, que é justamente o período que a mandioca para de crescer um pouco, porque está na região fria também. Então a gente tem que ficar esperto. Aqui na região semiárida já tem um período de decote mais específico para a cultura. Em outras regiões vocês vão ter que ver justamente isso, ver alguns agricultores que já fazem essa prática, para tentar aproveitamento o máximo possível dessa cultura. Então o decote é uma prática questionável, porque alguns experimentos falam que o rendimento dela corre em torno de 20%, que era a produção final. Eu estou retirando a área foliar dela, dando uma pausa, né, retirando a parte foliar dela, para só depois fazer o uso dela, para prolongar ela por 1 ano ou 2 que ela vai ficar na propriedade. Alguns agricultores falam que isso atrasa muito a roça, outros perdem a qualidade da raiz, e ao mesmo tempo algumas pessoas questionam da necessidade do uso da terra para 1 ano ou 2. Entretanto, o decote, alguns agricultores falam que melhoram principalmente a estrutura da planta. E quando a raiz ela volta, necessita essa formação da raiz, essa raiz ela vai conter um pouco mais de carboidratos. Então, na verdade, eu estou melhorando a raiz, melhorando a estrutura da raiz, embora em algumas variedades tenha algumas respostas diferentes. Percebemos então que é uma prática muito questionável. Só o agricultor vai ter que entender o que melhor se adapta à sua região. O decote então, ele consiste principalmente em pegar plantas que estão aí passando de 7, 8 meses, nesse início de maio, junho e julho, como nós falamos aqui em nossa região, e vamos fazer o corte dela, reduzir o tamanho do poste da planta. Aqui é uma planta que a gente está trabalhando também no solo, um solo que já está sendo, a gente fala que é um solo de rancador, já teve culturas e outras culturas de mandioca plantadas nessa região, né? Então o material que já foi roçado, a gente está percebendo a estrutura do solo. Então essa deficiência desse solo, muitas das vezes vai prejudicar a planta. Então, usando as técnicas adequadas, o decote ela vai servir justamente para dar um gás. Ela vai pausar o crescimento, ou seja, a retirada de nutrientes específicos, e principalmente porque a gente está sofrendo. O solo está seco, tem a característica de água que está deficiente no solo, então ele vai tentar aproveitar o máximo possível essa estrutura, pensando nesse benefício da parte aérea, que vai ser dado na utilização animal ou retirado também na questão de produção de mudas. Então a gente vai retirar essa parte aérea e deixando principalmente uma planta em repouso. Quando vir a chuva, ela vem brotando, vai retirar um pouquinho do amido, tira um pouquinho, perde um pouco a qualidade, a concentração de farinha que iríamos ter na questão da raiz. Nós prorrogamos isso por mais 1 ano, para que ele brote melhor, e aí nessa outra brota, como ele já tem uma estrutura melhor, ele acumula também a questão de amido. Então, para o período de tempo, o decote favorece a produção de amido. Mas, para a utilização dessa técnica para culturas rápidas, não se recomenda. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma planta, essa parte aérea aqui, nesse período seco, a gente está percebendo já que está entrando nesse período seco, então a gente vai recortar. Por que decote? A gente vai retirar aqui algumas mudas. Esse decote poderia ser feito com tesouras, né? Então a gente deve ter sempre esse cuidado, se você quiser fazer, agachar, ou simplesmente, como é feito, tradicionalmente feito aqui com facão. Temos aqui então, a gente faz um corte nele aqui de aproximadamente de 15 a 20 centímetros. E vamos fazer isso aqui. Retiramos essa parte aérea. Então, retiramos, decotamos. Essa parte aérea ela pode ser utilizada e deve ser utilizada na alimentação animal. Tem a questão da questão energética de aproveitamento. E vamos deixar principalmente essa área aqui dessa altura. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o ideal é que justamente ocorra o brotamento, vai ocorrer o brotamento, ou seja, nós decotamos ele aqui com 20 centímetros, né? Poderia ser o menor, com 15, então o agricultor, vai depender da região, deixamos aquele um pouquinho maior. Ele resseca, mas automaticamente, com o processo de chuva, ela não vai morrer, nós sabemos que a mandioca é bem resistente à seca. Com o processo de chuva, ela vai rebrotar.
Esse rebroto, então, eu vou melhorar a estrutura da planta, ou seja, eu não tenho uma planta mais tão alta. Melhoro também a questão da utilização dela aqui e vou melhorar também os tratos culturais aqui dentro. A mandiocultura ela tem várias práticas, e as práticas de manejo, o aproveitamento da área, o jeito de se fazer, algumas práticas utilizadas por alguns agricultores, muitas das vezes não é aceito de forma geral. Dentre elas, a gente vai estar falando aqui hoje do decote. O decote é o ato de cortar a planta a uma altura rente ao chão ou a 10 centímetros do chão, justamente para melhorar e fazer o aproveitamento da parte aérea. Se nós colocarmos isso a alguns agricultores têm resistência por, primeiro fator, dizer que não há um brotamento ou até mesmo atrasa um pouquinho a questão da raiz e também o desenvolvimento das raízes, né? Ou seja, eu diminuo minha produção através do decote. Outros agricultores fazem essa prática justamente porque perceberam que não afetam. E alguns estudos apontam que isso vai depender muito das variedades. Então, nesse caso, a prática do decote ela é feita na agricultura familiar por alguns agricultores que têm principalmente a intenção ou a facilidade de aproveitar a parte aérea da mandioca. Como nós percebemos aqui, a mandioca ela tem essa parte superior, então essa parte ela pode ser utilizada e deve ser mais utilizada na alimentação animal. Essa parte do meio, o caule mais tenro, duro, muitas das vezes não é aproveitada, então ela é aproveitada unicamente para fazer a maniva ou fazer a propagação. E a raiz, que muitas das vezes é afetada por alguns fatores. Então a questão da variedade, a questão de escolha do solo, a questão da produtividade vai variar muito. Quando analisamos a mandioca no potencial e potencial nutritivo de alimentação animal, sabemos das restrições que ela tem. Nesse caso, por exemplo, e aí não é caso é uma atividade, ao mesmo tempo nós ressaltamos sempre esse cuidado da utilização da parte aérea na alimentação animal. Alguns animais, ou a grande maioria dos animais, por ela possuir ácido cianídrico, isso leva os animais à morte. Então, nesse caso, a questão da mandioca, até hoje, quando se fala da mandioca na alimentação animal, alguns agricultores têm essa resistência. Então, o ato de aproveitar a parte aérea da mandioca ou a parte do meio, além da propagação da maniva e principalmente as raízes na alimentação animal, ainda tem alguns agricultores que ainda têm essa resistência. O que vamos fazer então? Por lógica, tentar aproveitar o máximo possível. Afinal, a gente tem um produto na agricultura, no cultivo, na mandiocultura, que tem um potencial nutritivo muito bom, só que por ser mal utilizado, esse material superior ele acaba não sendo utilizado na propriedade. Nesse caso, temos aqui a questão da maniva, no aproveitamento das rações. Quando a gente tem um teor de proteína, como nós já falamos, o elevado teor de proteína da parte aérea, e pode ser muito mais aproveitado. Lembramos então que isso deve ser mais utilizado na propriedade, principalmente pela questão do acesso. Aqui então temos uma mandioca de ano, a propagação dela, a gente percebe aqui que mesmo no período seco, nós temos aqui ainda uma possibilidade, a utilização da parte aérea. Então a gente pode utilizar mais isso aqui na alimentação animal, a gente pode utilizar mais essa parte aérea na alimentação animal, melhorar o teor proteico, evitar de trazer insumos fora da propriedade, que encarece o custo de produção na agricultura familiar. Então a mandioca ela tem essa característica específica. Sendo assim então, se nós temos uma parte aérea como essa, que pode ser aproveitada em rações, temos a questão das raízes, que podem ser utilizadas, mas uma raiz aí então, como a gente está trabalhando aqui em sequeiro, então o desenvolvimento dessa raiz no primeiro ano ainda não é o ideal para se aproveitar na questão da utilização de farinhas e outros, então nós podemos fazer um melhor material, ou até mesmo reservar isso de um ano para o outro. Afinal, com o decote não se estraga, dificilmente, como nós falamos, vai depender muito das variedades. Você não tem uma perca significativa da produção da mandioca, então, na verdade, a gente perde um pouquinho sim, mas comparado ao ganho forrageiro dessa, que pode ser aproveitado, então nós podemos muito melhor aproveitar a estrutura e principalmente a mandiocultura. Observemos então que temos plantas assim. Essa parte aérea, toda ela, mesmo sem folha, mas sendo uma parte mais mole, ela pode ser utilizada na alimentação animal. Aqui nós fizemos essa parte aérea, aproveitando a questão de folhas, iniciando o processo de brotação. Nós cortamos ela aí com aproximadamente 40 centímetros, 50 centímetros da parte aérea dela. Essa parte aérea, então, ela vai ser aproveitada na alimentação animal. Quando nós fazemos o decote, a questão do decote, parte dessa
a maioria das pessoas usa isso aqui para propagação, então eu posso esperar isso aqui para propagação de mudas e vou utilizar essa parte aqui, coletando sempre a parte aérea para fazer uma alimentação. Essa parte aqui é utilizada, como nós sabemos, para fazer a manívia e a propagação. Se ela tiver, como nós falamos, ainda, então é isso que tem o potencial forrageiro. Quem tem máquinas, trituradeiras ou até mesmo ensiladeira, esse material ele pode ser aproveitado quase em sua totalidade na alimentação animal. Então, o ideal, a prática do decote, consiste justamente disso. Termos plantas de 1 ano de plantada, preservar esse solo, ou seja, facilitar o manejo desse solo. Afinal, ele está aqui, é uma planta que está sendo exposta principalmente ao uso, ele está sendo exposta aqui ao sol, a degradação, perca de energia durante aí 3, 4, 5 meses sem água no solo. Então nós podemos justamente deixar a planta, quando a gente fala assim, dar uma pausa no crescimento da planta, uma pausa nessa perca de energia, de nutrientes, de água que está sendo retirado dessa parte, aproveitar ela e a mandioca ficar no solo, reservando esse material, vai ter perca de material para o período, após chuva, e após essa brotação vir um novo broto, o que vai favorecer principalmente a estrutura da planta. Nesse caso aqui, o decote, alguns agricultores fazem ele em torno de 10 centímetros do solo, para facilitar, melhorar, até mesmo para evitar, após chuva, a entrada de micro-organismos, né? Outros produtores aqui na região mesmo, nós temos a prioridade de cortar rente ao solo. Então nesse caso, um facãozinho bem amolado, a gente faz isso aqui. Cortando com pena, o que que dá? Nesse caso a gente faz isso aqui. Então a gente corta ela rente ao solo. Esse material nós retiramos para ração animal e esse material para propagação, como nós já falamos. É uma separação que se pode fazer para facilitar. Então são práticas feitas na cultura da mandioca que devem ser mais aproveitadas. Podem ser colocadas tanto em áreas, em plantas maiores, como também nas menores. Ressaltamos também o cuidado quando nós fazemos o corte rente ao solo, por isso que a altura é uma coisa a ser estudada e experimentada nas propriedades. Quando muito rente ao solo, pode haver a contaminação com cupins, ou até mesmo ao secar, haver a contaminação de micro-organismos. Nesse caso, mesmo mandioca sendo muito resistente, alguns preferem deixar em torno de 10 centímetros para fazer um tratamento prévio, ou com cal da bordaleza, ou até mesmo fazer com cal, ou até mesmo como nós já vimos aí, com algum outro material ou defensivo, para evitar justamente a contaminação da parte da base da mandioca. Nós estamos aqui fazendo a poda e o decote justamente pensando também na manutenção. Afinal, essa área aqui é uma área próxima à cerca e por estar próxima à cerca aqui, muitas das vezes pode haver a manutenção dessa através de cerca, animais. Então, a partir desse processo de produção, nós estamos limpando a área aqui, facilitando justamente o uso dessa área para evitar que animais, nesse período de seca, adentre a cerca. Mesmo que esteja nesse processo aqui, vamos estar limpando, facilitando justamente
o uso e o aproveitamento dessa área. Aqui agora estamos numa área que já foi decotada, então está com a área aqui de 2 anos, está sendo arrancada agora para ser utilizada aí na questão da utilização e produção de farinha. Percebemos aqui então e fizemos aqui, retiramos aqui para vocês entenderem a decota. Então onde decotou a principal houve brotação, melhorou a estrutura da parte aérea. Analisando aqui no geral, diferentemente daquela outra área, a gente está com basicamente a mesma altura. Quando a gente está analisando aqui a mesma altura, ela ao sol, ela está errada, ela está até um pouquinho mais. A gente percebe que após o corte e o decote, houve e manteve-se a brotação. E como nós mostramos e provamos aqui, ó, não afetou em nada a produção. Quando há a perca de produção, então aqui é uma mandioca de 2 anos, fechando 2 anos agora, que está sendo colhida. Então nesse caso, quando há a perca de produção, a gente vai perceber que mesmo assim a gente ganha mais área produtiva, a gente ganha mais matéria seca e principalmente mais parte aérea na estrutura, na utilização de ração. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.